Com certeza, se você é do sul ou sudeste do Brasil, você já ouviu alguma dessas frases. O Acre não existe. O Acre foi dado ao Brasil pela Bolívia. O Brasil pagou duas balas e uma mariola pelo Acre. É, essas são piadas comuns feitas no sul e sudeste. Mas não foi tão simples assim não. O território passou de um pedaço de terra que ninguém ligava a um local disputado ferrenhamente por Brasil e Bolívia. Até a metade do século XIX, não havia um planejamento para povoar a região onde hoje fica o estado do Acre, que na época pertencia à Bolívia e constava nos mapas como terra não descoberta. E alguns brasileiros, sobretudo nordestinos que fugiam da seca, instalaram-se na bacia do rio Acre e passaram a se dedicar à extração do látex obtido nas seringueiras daquela região. Como os bolivianos não aparentavam se importar em tomar posse de fato da região e nem em reprimir a ocupação por pessoas dos países vizinhos, a migração continuou. Mas com a Revolução Industrial, a borracha ganhou valor, passando a ser empregada em larga escala na indústria, principalmente na fabricação de pneus de veículos, motocicletas e bicicletas, e desse modo, torna-se inevitável a corrida do ouro negro da Amazônia, o que fez com que a região do Acre passasse a atrair a atenção de governos e particulares. Com o boom da borracha, o governo boliviano resolveu acabar com a indiferença e fundou a cidade de Puerto Alonso. O governo brasileiro, respeitando o Tratado de Ayacucho, não se manifesta e reconhece a soberania boliviana naquelas terras. Os seringueiros, por sua vez, não aceitam, e no dia 1º de maio de 1899, com o apoio do governo do Amazonas e sob o comando do advogado José Carvalho, 15 mil seringueiros brasileiros levantam-se contra os bolivianos, no combate conhecido como Primeira Insurreição Acreana. A segunda insurreição ocorreu em 14 de julho de 1899, chefiada pelo jornalista espanhol Luís de Galvez Rodrigues de Arias. Puerto Alonso é rebatizada para Porto Acre e a bandeira acreana é hasteada, proclamando a criação do Estado Independente do Acre. Mas o governo brasileiro, buscando evitar um incidente internacional, manda no dia 15 de março de 1900 tropas para promover a transição política, restaurando o controle da região à Bolívia e mantendo o Tratado de Ayacucho. Mas em 1901, o caldo entorna, pois o governo do general José Manuel Pando, querendo se livrar da administração das terras acreanas, resolve arrendá-las para o período de 30 anos a um grupo formado majoritariamente por estadunidenses e ingleses, batizado de Bolivian Syndicate. Para o governo brasileiro, este ato significava uma ameaça à soberania, visto que o acordo permitia livre movimentação alfandegária e militar, e as tentativas diplomáticas para anular o acordo provocou pronta reação das autoridades governamentais em Washington e em Londres. E em represária, o presidente Campos Salles resolve fechar a navegação do rio Amazonas e seus afluentes, ignorando protestos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha. Quando o caldo engrossou de vez e a controvérsia em torno do Bolivian Syndicate acirrou-se, surgiu na cena política a figura de José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, que havia sido convidado pelo então presidente Rodrigues Alves a assumir a pasta das relações exteriores. Ele decidiu interpretar o Tratado de Ayacucho ao pé da letra e declarou o território boliviano litigioso com relação ao Brasil e ao Peru. Com a intenção de forçar a Bolívia a negociar, o Brasil ofereceu a permuta ou compra do Acre e assumiria o compromisso de acertar-se com o Bolivian Syndicate, mas a proposta foi recusada pelo governo boliviano. Enquanto os governos se debruçavam na diplomacia, o gaúcho Plácido Castro iniciou um movimento armado contra a Bolívia, derrotou as tropas do general Pando e, pela terceira e última vez, proclama o Estado Independente do Acre, solucionando militarmente o conflito diplomático. Vendo que não conseguiria manter o controle da região, o governo boliviano busca um entendimento diplomático e, em 21 de março de 1903,
concorda com a ocupação e administração brasileira até a conclusão dos termos do Acordo de Cessão. Em 17 de novembro de 1903, foi assinado entre Brasil e Bolívia o Tratado de Petrópolis, pelo qual o território do Acre foi definitivamente incorporado ao território brasileiro, tendo sido pago à Bolívia uma compensação de 2 milhões de libras esterlinas e a garantia perpétua de liberdade para a navegação fluvial no Rio Madeira até o Atlântico, e o compromisso de construção de uma ferrovia para que os bolivianos pudessem escoar sua produção pelo Rio Amazonas. A ferrovia Madeira-Mamoré ficou pronta em 1912 e custou mais que a compra do Acre. O Bolivian Syndicate recebeu uma indenização de 114 mil libras esterlinas e assinou o distrato em 26 de fevereiro de 1903. O Tratado de Petrópolis selou o destino do Acre, mas o Estado não existiria se não fossem os primeiros seringueiros que lá se aventuraram e literalmente lutaram para que aquela terra fosse brasileira. Então, quando você escutar qualquer uma das piadas do início do vídeo, responda que o Acre existe e foi conquistado no braço, não pelo exército, mas pelo povo. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar o conteúdo com os amigos caso tenha gostado e com os inimigos se não gostou, para que o canal não seja trocado por 2 balas juquinhas e uma mariola. Um forte abraço e até o próximo vídeo.